Vamos continuar então. Porque a indígena tinha certeza de que seu pedido seria atendido pela cobra grande? Porque ela também conhecia o segredo da não existência da noite? Porque ela tinha poderes? Ou porque ela era filha da cobra grande? Alternativa correta é a última, porque ela era filha da cobra grande. A 16. Por que as árvores se encheram de esperança? As árvores se encheram de esperança porque a noite poderia ser libertada, em razão do pedido dos indígenas à cobra grande. Então, elas ficaram com a esperança de que a cobra grande atendesse ao pedido dos indígenas. Qual foi a condição da cobra grande para entregar aos indígenas o caroço de Tucumã que tinha à noite? A condição imposta pela cobra grande era a de que os indígenas não abrissem o caroço antes de entregá-lo à sua filha. Então, essas são as atividades de língua portuguesa, as correções dessas atividades, né? Espero que vocês tenham compreendido. E agora vamos passar para a correção das atividades de geografia, tá? Então, olha só. As atividades passadas de geografia foi a atividade página 3 e 4, né? Que nós iniciamos também o volume 2 do livro didático, falando sobre cidade, formas e funções. Neste capítulo, né, nós estudaremos como surgiram as cidades brasileiras e qual a diferença entre as cidades espontâneas e as cidades planejadas, e também quais são as multifunções das nossas cidades, certo? Então, lá na página 4, nós temos um texto que vocês deviam e fizeram provavelmente, né, a atividade, a leitura, né, desse texto. Leia a seguir um trecho do livro Cidades Brasileiras, do passado ao presente. Então, nós temos aí, ó, o povoamento do Brasil começou logo após a descoberta, com os acampamentos que os portugueses ergueram no litoral, nos lugares onde encontraram madeira de boa qualidade, para comercializar na Europa. 30 anos depois, vários povoados pontilharam o litoral ao redor das plantações de cana-de-açúcar. Outros nasceram distantes da costa, em área de mineração, de criação de gado, burros e cavalos, e ao redor do pouso dos viajantes e juntos de portos, fortes e margens de rios. Com o passar do tempo, graças ao trabalho de indígenas, negros e portugueses, esses povoados se transformaram em vilas. Muitas vilas ficaram paradas no tempo. Outras se tornaram cidades médias, depois grandes e finalmente metrópoles, que exercem a influência sobre vasta área e participam da economia mundial. Então, vamos lá para a sessão Diga Aí, que foi algumas atividades que eu pedi para responder no formulário. Eu vi que já tem alguns que já responderam, os outros, por favor, também respondam para eu ter a resposta de vocês lá também. Então, olha só, na página 4 ainda, após a leitura do texto, conversem com os colegas e o professor sobre as seguintes questões. Eu pedi para vocês conversarem aí com alguém da família de vocês. E responder também aqui no formulário, né? Letra A. Onde surgiram os primeiros povoados do Brasil? Com qual objetivo os portugueses ergueram acampamento nesse local? Então, olha só. Os primeiros povoados do Brasil surgiram no litoral brasileiro, né? Então, na costa aí do Brasil, né? E com o objetivo do quê? De extrair a madeira de boa qualidade, né? Para comercializar na Europa. Então, esses eram os primeiros objetivos dos portugueses, né? Quando chegaram aqui, viram aí as riquezas do nosso Brasil. Mas uma das primeiras riquezas que eles levaram daqui foi a nossa madeira, certo? A letra B. Com lápis cor da sua preferência, destaque no texto as atividades econômicas que contribuíram para o surgimento e desenvolvimento de vários povoados no Brasil. Então, quais foram as atividades econômicas, né, que contribuíram para esse desenvolvimento dos nossos povoados, né?
Então, o que que foi? Foram a agricultura, né, plantação de cana-de-açúcar, que tá falando ali no texto, né? A pecuária, que foi a criação dos animais, que fala no texto também de gado, de burros, cavalos, né? Então, essa também foi uma das atividades econômicas. E também o extrativismo, né? Que são a mineração de pesca em rios, né? Então, as pessoas também era uma das atividades econômicas daqui do Brasil e ainda que são extrativismo, atividades de mineração e pesca. Também, né, uma das atividades também que ocorreu aqui no Brasil no início desse povoamento, né, foi o comércio. Então, as pessoas começaram a criar aí várias pousadas, né, porque vinham muitos viajantes de fora. Também foram criados aí pousadas e os portos para chegarem e receberem os grandes navios, certo? Na letra C, com o passar do tempo histórico, muitos povoados brasileiros se tornaram vilas e as vilas transformaram-se em... Então, olha só como que foi essa trilha aí, né, do povoamento brasileiro. Primeiro, foram criados pequenos povoados, né, no Brasil. Depois surgiram as vilas, que aí era um pouquinho maior, já com a criação do comércio, com a criação das casas. E, por fim, foram surgindo as cidades, né? As pessoas foram povoando, foram formando os povoados, depois vilas e depois as cidades. Na letra D, essa aqui é uma resposta pessoal. Em sua opinião, todas as cidades brasileiras surgiram de forma espontânea? E aí? Qual que é a forma espontânea das cidades? Lembra lá que no início do capítulo nós falamos sobre as cidades espontâneas e as cidades planejadas? Será que todas as cidades do Brasil foram criadas espontaneamente? Simplesmente foram surgindo, né, nos espaços aí do nosso Brasil? Ou não, tem alguma cidade que foi planejada, né? Nós vamos construir uma cidade toda planejada, com asfalto. Lembram lá das condições de saneamento? Então, cidades planejadas também são isso, são as cidades que são toda planejada, com asfalto, com saneamento básico, né? Então, olha só. Muitas cidades brasileiras surgiram, sim, de forma espontânea, né? De forma natural. Do processo, né, de povoamento em torno dos rios, né, dos fortes, foram criando aí pousadas e igrejas, mas também nós temos no Brasil cidades que foram planejadas, como exemplo é a nossa capital, né, a capital do nosso Brasil, a cidade a Brasília, né, a nossa cidade é a nossa capital. Ela foi uma cidade que foi toda planejada, né? Então, nós temos sim aí cidades que surgiram de forma espontânea, mas também temos cidades que foram surgindo, né? Foram planejadas e muito bem planejadas, né? Então, por hoje é só. Essas são as nossas correções das atividades dessa semana. E por hoje é só e até a próxima. Bons estudos para vocês!